vai amargamente as más consequências. Lembra-se de uma de suas parentas próximas, a quem as minhas imposições e passes fizeram muito benefício. Chamou-me o magnetismo consegue, ao fim de algumas semanas, abrandar as dores, vencer a paralisia do braço, restabelecendo na doente um equilíbrio relativo. Entretanto, o estado geral é sempre muito crítico. A senhora B é uma nevrótica a quem se torna necessário prestar grandes cuidados, ar e movimento. Ela não quer abandonar o leito e se estiola num quarto, em Paris. Aconselho o marido a envidar todos os esforços para mudar esse estado de coisas e provocar uma diversão nesse corpo e espírito doentes. Não é por operações locais, como as que infelizmente tentaram, que se curará a senhora B se o mal não está localizado. Afeta o organismo inteiro e até o próprio moral está contaminado. Ela é uma nevrótica. O Sr. B compenetrou-se da situação e, alguns dias depois, achando-se a esposa suficientemente forte para pôr-se a caminho, partem ambos para a Suíça, residência de suas famílias. Fora dos casos que acabamos de citar, existem alguns em que a medicina oficial tardia ou impotente não pode tão rapidamente enfrentar o perigo imediato, que apresentam certas moléstias. Nesses casos fulminantes, é bom se saiba nas famílias que o magnetismo pode, fora da medicina, apresentar um recurso supremo. É com este intuito que damos as indicações seguintes. Quarto caso, efeitos poderosos do magnetismo no Krupp. O Krupp, o espantalho das mães. Quem não conhece esse terrível flagelo que todos os anos ceifa tantas existências? É geralmente quando a noite vai em meio, que explode, como um raio, essa moléstia. A criança, depois de um dia de bem-estar e de alegres diversões adormeceu, suavemente, embalada pelas carícias maternas. Seu último olhar foi um sorriso a que respondeu um beijo maternal. Na casa tudo repousa, naquele lazer que dá o doce quietismo da felicidade e da esperança. Nada parece dever perturbar aquela calma paz doméstica. Entretanto, de súbito, no silêncio da noite, um grito rouco ecoa até o coração materno, e ela corre ao leito da criança. Esta, desperta em sobressalto, debate-se já contra a sufocação, a voz é sibilante e afônica, os olhos cavam-se e enchem-se de lágrimas, o nariz aperta-se, os músculos do rosto enrijecem. Violentos espasmos, partindo do íntimo das vísceras, contraem o umbigo e provocam uma tosse seca metálica, que termina em grito semelhante ao de um frango. Com a presciência que lhe dá sua ternura, a pobre mãe aflita compreendeu a iminência do perigo. É o Krupp. Esse inimigo do qual tantas vezes ouvira falar e instintivamente temia. Eis, pois, o terrível mal que arrebata as criancinhas ao amor das mães. Que fazer? A casa, ainda há pouco tão sossegada, se movimenta, há um vai-vem de criados que se apressam. Um médico, depressa. Virá o médico àquela hora da noite. Onde encontrá-lo? É preciso procurá-lo, decidi-lo a vir. Na cidade, as portas estão fechadas, dormem todos profundamente. O médico que foram chamar está à cabeceira de outro doente. No campo. Como são longas as distâncias! Quantas causas de demora! E, entretanto, o tempo foge, os instantes são contados, a moléstia prossegue a sua obra, os espasmos redobram, a tosse torna-se surda, uma espécie de ruído característico, semelhante ao vai-vem da serra que morde a pedra. Faz-se na laringe, a pobre criança, com a cabeça violentamente dobrada para trás, músculos contraídos, boca aberta, narinas dilatadas, em vão procura a respiração que lhe falta, esta torna-se estertorosa aos beijos maternos, e, no meio dos seus soluços, a mãe atira ao céu um apelo desesperado. Enfim, chega um médico. Toda a esperança daquela mãe concentra-se nele. O facultativo é o homem da ciência, que conhece a moléstia,
É o Salvador que traz o remédio. Doutor, salvai-a. Ó, desilusão! O homem da arte, insuficientemente armado contra o mal, nem sempre é portador daquilo que se espera. Chamado, vem com todas as incertezas, todos os erros de uma ciência incompleta, que nos desvendou ainda muito pouca coisa das leis da vida. Efetivamente, que será essa misteriosa potência que, em equilíbrio normal, preside ao desenvolvimento regular do nosso ser e ao funcionamento dos nossos órgãos, porém que, uma vez desviada do seu curso, origina esses prodigiosos fenômenos de desassimilação que fulminam o organismo dentro de alguns instantes. A ciência não o diz. Na criança, em quem essa força está em toda atividade de edificação, esses como descarrilamentos da natureza são ainda mais notáveis do que no adulto. Nessa primeira fase do crescimento, o equilíbrio vital assemelha-se a essas agulhas imantadas, que o menor sopro faz desviar de um polo a outro. Ele flutua, instável no seu centro, nada restabelece-o. Daí, essas febres violentas, essas convulsões da primeira idade, que se desenvolvem instantaneamente e se conjuram do mesmo modo. O Krupp apresenta o exemplo de um desses singulares fenômenos de desvio vital. A evolução da moléstia é tão rápida, a febre tão intensa, que 1000 complicações imprevistas podem surgir, o sangue se decompõe, vegetações numerosas, espontâneas, invadem as mucosas, é um abalho geral da vida, ocasionando tudo o que se tem a temer. Hemorragias, paralisias, gangrenas, erisipelas. Em presença de um desses misteriosos movimentos da natureza, que a ciência é tão impotente para explicar, aplicam-se os medicamentos usados em tal caso, isto é, os vomitórios e os cáusticos. Dever-se-á recorrer a essa cruel operação que se chama traqueotomia, que vem a ser praticar um buraco no pescoço da criança. Conheço o grande número de médicos que condenam o emprego desses meios violentos. Com razão objetam que, pelo menos, é imprudente, se não perigoso, juntar a chama devoradora da febre e fogo de um corrosivo que disseca e queima a mucosa, e as contrações anormais do diafragma, já tão funestas, o espasmo do emético. Quanto à traqueotomia, pensam eles que um problema vital desta importância não pode ser resolvido pelo cutelo, que é o pior alvitre, e não uma solução. Nesses primeiros instantes em que os princípios mórbidos se desenvolvem com tão temível rapidez, é mister efetivamente, lançar mão do mais rápido e evitar o sofrimento tanto quanto o enfraquecimento da criança. Antes de tudo, é preciso sustentar-lhe as forças, distender-lhe os músculos contraídos, regularizar os movimentos desordenados do diafragma, revestir a reação vital de toda a energia que lhe é indispensável, a fim de restabelecer o equilíbrio tão profundamente perturbado. Em uma palavra, fazer apelo a todas as potências da vida, que, postas em jogo, são as únicas capazes de triunfarem do assalto que lhes é feito. Mas, de que modo se deve proceder para a obtenção desse resultado? De que modo se deve agir sobre as próprias fontes da vida? Para fazer apelo às potências vitais e armá-las contra o mal, basta amar, querer e perseverar. Quem poderá ter maior amor, energia e perseverança do que pai ou mãe, quando se trata da vida de um filho? Consequentemente, quando vier a moléstia, em lugar de desfazer-vos em lágrimas e lamentos inúteis, revesti-vos de coragem, elevai vossa alma, concentrai a energia da vossa vontade na ideia de salvar o entezinho que se debate aos vossos olhos. Com o vosso sopro, com a imposição de vossas mãos e a vossa própria irradiação, podeis dar-lhes a vida. Isto não é uma simples palavra, uma simples imagem, este poder de curar. Vós o tendes bem real e materialmente, crede-me e sabei fazer uso dele. Começai desembaraçando a garganta, passando de leves vossos dedos em ponta, desde a parte posterior das orelhas até as espáduas, seguindo o trajeto das jugulares.
Fazer insuflações quentes no pescoço, por detrás das orelhas e sobre a nuca. Duplicai o efeito dessas insuflações, por si mesmas já tão poderosas, assim como tereis desde logo a prova com o pronto e maravilhoso resultado que haveis de obter, praticando através das esponjas quentes, aquecidas a vapor d'água, a junção do efeito puramente físico do calor e as emanações sutis da esponja quente, arrastadas pelo sopro corrente através dos poros da pele, aumentam sensivelmente a ação benéfica da insuflação natural. Com que alegria, então, vereis sob vossos dedos e ao influxo do vosso sopro, renascerem a flexibilidade e a vida em todas essas partes ainda pouco contraídas e enrijecidas. Dissibilante que era, a respiração tornar-se-á fácil e regular, cessará a ansiedade e todos os sintomas alarmantes se desvanecerão como por encanto. No momento das crises, quando vier a sufocação, ao erguer-se o doentinho no seu leito, entortando a cabeça para trás, prestes a perder a respiração, imponde fortemente as mãos, uma sobre os rins, outra sobre o umbigo, de maneira a agir sobre o diafragma, cujas contrações anormais ainda aumentam a perturbação da respiração, e em breve as contrações diafragmáticas cessarão. Logo que se restabelecer um pouco a calma e o perigo iminente cessar, aproveitai o intervalo das crises para encher os centros vitais com as vossas irradiações. Imponde, por longo tempo, as mãos sobre a cabeça e o epigástrio, fazei longos passes, lentamente, da cabeça aos pés, em uma palavra, saturai o organismo, para robustecer a vida com vossos eflúvios vitais e premunir o doente contra novos assaltos que ele pudesse vir a sofrer. Não enfraqueçais um instante, postai-vos diante do inimigo, atento, com tensão de espírito, tendo as vossas faculdades concentradas em um só ponto, como o lutador que, havendo enlaçado o adversário, recolhe-se num supremo esforço para tentar derribá-lo. Evitai um ardor impaciente e irrefletido. Toda a virtude benéfica e curativa está na constância, na igualdade da ação e na mais absoluta calma. Demais, é mister economizar as forças, porque a luta pode ser longa, e se quiserdes certificar-vos do bom êxito, é necessário não abandoneis a criança, sem que ela esteja inteiramente fora de perigo. Eis aqui o segredo desvendado. Ao desvio vital, fulminante, produzido pelo Krupp, é preciso opor uma espécie de transfusão da vida, que chama instantaneamente a reação e conduz ao equilíbrio. Por mais estranho que vos pareça este processo, não hesitais em empregá-lo, aguardando os socorros do médico, usai-o, mesmo, para auxiliar os seus esforços. Principalmente, tende fé. Não duvideis do recurso nem de vós mesmo. O emprego do sopro e da imposição das mãos para curar não é coisa nova. Estas práticas datam das primeiras idades do mundo, e se eu vos-las recordo, se as recomendo, é que tive a felicidade, graças a elas, de curar do Krupp meu próprio filho. Num caso absolutamente desesperador, também salvei da mesma moléstia o filho de um amigo. Que este exemplo vos dê confiança, e quando estiverdes na presença do perigo, lembrai-vos destas palavras de Plauto: hoje facere me corrige est. Tenho o propósito de fazer isto. Quinto caso, efeito poderoso das insuflações a propósito da morte de Jules Ferry. Se me ocupo aqui da morte deste homem político, não é que tenha a intenção de fazer o panegírico ou crítica dos atos da sua vida. Não trato de política e a única coisa que me apaixona é a filosofia dos fatos. Eis precisamente o que depreendi dessa morte, a fim de patentear a inanidade das coisas em geral, e da ciência médica em particular. Eis em que termos o Figaro fez a narração do acontecimento. Jules Ferry volta do Senado quinta-feira à noite, às 7h15, senta-se à mesa e janta como de costume. Depois, sentindo-se um pouco fatigado, deixa de ir a uma soirée para o qual estava convidado e, às 11 horas, recolhe-se ao seu quarto,
depois de ter conversado e trabalhado sem discrepância dos seus hábitos. Cerca de 1h30 da madrugada, é subitamente tomado de violenta crise cardíaca. Mandam chamar um médico. Depois eles comparecem, apesar das injeções de éter, de cafeína, de trinitrina. Os sofrimentos continuam até pela manhã, com intensidade extrema. Pela madrugada, um ligeiro alívio se produz. Há uma conferência, mas as notabilidades médicas chamadas para socorrer o doente não o impedem de sofrer violentas opressões. Dificilmente pode pronunciar algumas palavras ofegantes, entrecortadas pela brevidade da respiração, e passa a maior parte da manhã em alternativas cruéis. À noite, aumentando a ansiedade, decidem fazer-lhe uma injeção de morfina. Desde então o doente cai num estado comatoso, e por volta de 6h15 expira quase sem sofrimentos, sentado numa poltrona, cercado de todos os seus, desolados completamente diante de um golpe tão imprevisto e cruel. E eis que um homem, cuja existência era preciosa, por muitos títulos, por isso que não somente um partido político depositava nele as suas mais caras esperanças, como ainda numerosos amigos, partidários dedicados, uma família amorosa, envolvendo com a sua viva e profunda simpatia, é subitamente arrebatado pela morte, por essa moléstia temível cardiosclerose, que tanto pode ser engendrada pelo amor como pelo ódio, pela alegria como pela dor, e cuja garra de ferro constrange e sufoca o coração. Ela vem ferir o grande homem no seu lar, no apogeu do triunfo, no meio dos seus sucessos políticos e das suas afeições. O ilustre político debate-se durante 24 horas, o seu cérebro poderoso procura, em vão, dominar o coração lesado, luta, dizem, com uma energia feroz, como se quisesse desafiar o destino que o comprime, e os que o cercavam, amigos, família, médicos, assistem àquela luta homérica, inconscientes, mudos, desarmados, como que fulminados pela enormidade do desastre. Ninguém encontra um meio de favorecer aquela tentativa de reação, que ensaia a natureza agreste do paciente, ninguém vem em seu auxílio. O único viático que a ciência médica, chamada a toda pressa, lhe traz é uma injeção de éter, uma picada de morfina, isto é, anestésicos, venenos vitais, mergulham definitivamente o doente nesse estado comatoso, precursor da morte, em que se extinguirá ao fim de alguns minutos. Em tudo quanto o amor dos seus, tudo quanto a ciência oficial pode encontrar para salvar uma existência tão preciosa, em vez de um elemento de vida, trouxeram-lhe um elemento de morte. Entretanto, havia alguma coisa melhor a fazer, alguma coisa muito simples e tão elementar, que, na verdade, quando sabemos, não podemos deixar de ficar profundamente abatidos, só em pensar que nenhum dos circunstantes, amigos, parentes, fâmulos ou médicos, tivesse tido a ideia de tentá-la, bastava que fizessem insuflações quentes na base do coração. Vejo daqui os doutos médicos que assistiram ao ilustre doente motejarem alegremente da minha ingênua afirmação e levantarem os ombros com desdém, como um remédio sem importância. Algum sortilégio magnético. Deixemo-nos disso. São coisas pouco dignas da ciência. Sim, convenho, a insuflação magnética é um pouco menos científica, com efeito, que o vosso éter, a vossa cafeína, a vossa morfina, até mesmo a trinitrina, mas possui sobre estes específicos de laboratório a incontestável vantagem que lhe dá a natureza, a de fazer cessar os espasmos e dissipar as constrições, despertando as funções em vez de nulificá-las. Que os nossos muito ilustres mestres nos permitam citar-lhes um fato recente, bem aparelhado, por seu caráter sugestivo, para citar-lhes a sagacidade. Trata-se, precisamente, da mulher de um seu colega. Nos primeiros dias de fevereiro, recebia eu de um médico amigo o recado seguinte: minha pobre mulher está muito doente e confesso que,
Se conseguirdes, não direi curá-la, o que me parece impossível, mas somente aliviá-la e permitir-lhe viver. Realizareis a meus olhos metade de um milagre. Essa senhora, com cerca de 58 anos de idade, tinha de há muito tempo uma grave lesão do coração, que vulgarmente se denomina angina do peito, e as coisas se tinham tão seriamente complicado, nas últimas semanas, com o estado edematoso do abdômen e das pernas, que a respiração, tornando-se muito difícil, impedia a doente de deitar-se. Ela passava dia e noite numa poltrona, em estado ofegante, aflitivo, com todas as suas funções perturbadas, sem sono, já não se alimentando, incapaz de fazer movimento e parecendo, a todo momento, prestes a exalar o último suspiro. Em algumas sessões, as insuflações processaram aquele estado de paroxismo supremo, que ameaçava a vida. Uma melhora imediata se deu, o abdômen distendeu-se, a respiração tornou a ficar quase normal, e se a doente não se restabeleceu completamente, pode-se pelo menos afirmar que foi conjurado todo perigo imediato. As funções regularizadas acarretaram o apetite e o sono, e, o que é notável, ela pode dormir e dormir toda a noite, deitada na sua cama. Pode-se, portanto, sem exagero, dizer que metade do milagre pedido pelo doutor, meu amigo, foi realizado. Mas este não é um fato insulado, como se poderia acreditar. 100 outros casos, não menos típicos, poderiam ser citados. Quanto a mim, pude muitas vezes verificar o maravilhoso efeito das insuflações e tive o prazer de dominar grandes sofrimentos, graças a essa simples intervenção. Pululam os exemplos nos anais magnéticos. Citei 2, particularmente dramáticos, no manual técnico. Esses 2 casos, que têm como protagonistas uma princesa de Ligne e o Dr. Desprez, são históricos, e não há nada de mais comovente do que a narração dessas quase ressurreições operadas pelo sopro. É que ele traz consigo a vida, e retém-na quando ela ameaça escapar-se. Tenha-se bem em vista que não há meio mais seguro para despertar as funções adormecidas, suprimir todas as obstruções, fazer cessar os espasmos. É um meio ao alcance de todos. Se em caso algum pode ser nocivo, por que não o empregar? Será porque não seja clássico o processo? Ah! Quando se trata da vida de um de nossos semelhantes, da vida de um ser que nos é caro e que a medicina oficial, desarmada, não pode corresponder ao nosso desvelo e à nossa grande dor, trazendo um alívio ao querido enfermo, porque acalentar escrúpulos ou menosprezos. Recordemo-nos do conceito altruístico do poeta, nihil humanium alienum puto. Nada devo ignorar ou desconhecer do que é atinente à humanidade. É inútil multiplicar esses exemplos, numerosos por toda parte. O que quisemos demonstrar é que o magnetismo consegue, às vezes, resolver questões filosóficas diante das quais a medicina oficial se conserva inteiramente impotente. Seria, portanto, lamentável que a pretexto de uma questão de legalidade, muito discutível, se tentasse proscrever um meio curativo tão simples, ou pelo menos reduzir-lhe o emprego, quando os doentes desesperados podem tirar dele tão grande benefício. O dever restrito de todo homem de bem é, pelo contrário, propagar-lhe e vulgarizar-lhe o emprego, no interesse da humanidade. Seria injusto obstar a aspiração generosa daqueles que se dedicam ao alívio dos sofrimentos de seus semelhantes. Por mais que finjam melindres de usurpações que a dignidade da ciência não pode tolerar, e que se grite em todos os tons, charlatanismo, esta intolerância esconde um sentimento muito menos confessável, e demais, não é pela repressão que se conseguirá pôr um dique às usurpações, quaisquer que elas sejam. Extirpação radical dos abusos, só se consegue pela liberdade. A liberdade é necessária à ciência para viver, porque sem liberdade não há responsabilidade, e sem responsabilidade não há progresso. Ora,
A responsabilidade científica só terá existência plena para o médico no dia em que ele já não tiver de contar com o Ministério Público para a repressão do exercício ilegal. É um dos melhores médicos de Paris quem o diz, e acrescenta muito judiciosamente. A responsabilidade só existirá para os doentes e para aqueles que os rodeiam quando forem instruídos, e só serão instruídos quando forem os próprios médicos, isto é, quando as faculdades ensinarem a ciência e não o empirismo. Capítulo 10. Da prática do magnetismo sob o ponto de vista da consciência. O preconceito que consiste em considerar o magnetismo tão somente sob a forma do sono provocado contribuiu para originar escrúpulos de consciência. O magnetismo nunca foi condenado pela Igreja e nada tem de diabólico. Tese sustentada no Congresso Internacional de Magnetismo em 1889 pelo padre de Meissas, doutor em teologia. O magnetismo na sociedade e nas casas religiosas. Exemplos de escrúpulos vencidos. Cura de cólicas hepáticas. A vulgarização das virtudes curativas do magnetismo não somente encontrou um obstáculo na indiferença e ignorância públicas, no veto pronunciado pelos magistrados e os sábios, como ainda no outro, igualmente muito sério, nas prudentes oposições do clero e nos escrúpulos de consciência dos fiéis. E isso, como sempre, devido às experiências públicas de sugestão, de catalepsia, de letargia, de êxtase, e as misteriosas faculdades desenvolvidas nos passivos postos em estado sonambúlico. Se, como dissemos, se houvesse limitado a impor simplesmente as mãos sobre os doentes a fim de curá-los, se, para excitar a curiosidade pública, não se divertissem a provocar efeitos estranhos, que podem acarretar o sono sonambúlico, é provável que ninguém se lembrasse, mesmo os mais timoratos ou rigoristas, que o magnetismo poderia ter alguma coisa de diabólico. Se os padres, os bispos, a Cúria Romana, consultados por diferentes vezes sobre esse assunto delicado, responderam de maneira um tanto ambígua, é que, embaraçados pelo aspecto especial sob o qual lhes era apresentado o magnetismo, não quiseram pronunciar-se sobre a essência que eles não podiam conhecer, e limitaram-se a condenar os abusos assinalados. Tratou-se do sonambulismo, não do magnetismo. Proscreveu-se o abuso, não o uso. Seria, portanto, um preconceito acreditar que o magnetismo foi condenado pela Igreja. Essa importante questão foi tratada com muita independência e clareza no Congresso Internacional de 1889, pelo padre Nicolás de Meissas, primeiro esmoler, no Colégio Rolim. Antigo capelão de Santa Genoveva, doutor em teologia. Antigo esmoler do Exército em 1870, o padre Meissas, cujo procedimento durante a Guerra e a Comuna esteve acima de todo elogio, reúne sob a batina a caridade cristã do sacerdote, a ciência do sábio e a energia heróica do soldado. Liberal esclarecido e ardente, ele investe intrepidamente contra todos os preconceitos, do mesmo modo que outrora corria sob as balas inimigas, a levar consolação aos nossos infelizes feridos. Convencido, pela experiência e pela prática, da eficácia do magnetismo e dos inapreciáveis recursos que dele podem tirar os doentes, não cessa, pela palavra e pelos escritos, de proclamar-lhe os benefícios. Em 1889, por ocasião do Congresso Internacional do Magnetismo Curativo, todos os sufrágios designaram-no para sua presidência, mas foi obrigado a declinar desta honra e se bem tomasse parte em posição menos saliente, nem por isso deixou de ser um dos membros mais ativos e mais ouvidos. A tese do padre Meissas compreende duas partes. Na primeira, detém-se a estabelecer sucintamente o que poderíamos chamar jurisprudência religiosa do magnetismo. Tomando por ponto de partida uma das consultas mais importantes, a do bispo de Lausanne, feita em 1841 à Cúria de Roma, ele demonstra que a congregação da Sagrada Penitência respondendo,
Protis ponitur licete, tal como o assunto é exposto não convém, tal como a coisa é permitida, não corta de modo algum a questão em sua essência, mas dirige-se unicamente ao quadro mais ou menos fantasista e quimérico que se faz do magnetismo na referida consulta. Efetivamente, não se representa aí o magnetismo senão do ponto de vista do sonambulismo, da dupla vista, da leitura sem auxílio dos olhos, da previsão e da adivinhação, e nada se diz, em suma, desse agente natural que, sem produzir o sono provocado, pode ser aplicado com vantagem ao alívio e à cura dos doentes. E a prova de que esta primeira resposta da cura de Roma só visa cortar os abusos é que, em 1842 e 1856, ela volta à questão e refere-se de novo, especialmente, aos abusos que lhes são assinalados, a produção do sonambulismo em um paciente feminino, por gestos desonestos, gesticulationibus non semper vere condis. Essas proibições em nada nulificam as virtudes curativas do magnetismo, não lhe proíbem o uso, simplesmente declaram que tudo quanto nessa prática possa ferir a moral deve ser abandonado. Ora, os magnetizadores têm sido os primeiros a pôr os adeptos do magnetismo em guarda contra os escolhos que se podem encontrar não só na prática do magnetismo, mas ainda em toda aproximação entre pessoas de sexo diferente. Deleuze e Albin Gautier consagram capítulos inteiros de suas obras a esse assunto delicado. Gautier chega mesmo a propor um juramento que ele quereria ver prestado pelos magnetizadores, do mesmo modo que o próprio Hipócrates o impunha aos médicos. Ele: juro ocupar-me exclusivamente da saúde dos doentes que se confiarem aos meus cuidados, de auxiliar neles a natureza, sem jamais contrariá-la, de defendê-los contra todas as ações imprudentes ou nocivas. Juro que nunca exporei os sonâmbulos em espetáculo, nem nunca farei com eles experiência alguma contrária à sua cura, que, por toda parte onde for o chamado, respeitarei mulheres e donzelas, não as seduzirei, nem tentarei seduzi-las. Os magnetizadores, insistindo na pureza dos costumes e na honestidade prudente, que são efetivamente as qualidades essenciais de todo prático, estão assim de perfeito acordo com o non licete da Igreja, que só atinge, em suma, as manobras excêntricas ou imorais. Na segunda parte da sua tese, o padre de Meissas refuta aquele raciocínio sustentado por um certo número de católicos e mesmo por alguns membros do clero, os quais, só conhecendo o magnetismo de oitiva, julgam inexplicáveis os fenômenos. Esses fenômenos, dizem eles, não podem ter sua causa nas faculdades do homem, é necessário procurá-la exteriormente. Não podem provir de Deus, logo partem do diabo. O padre Meissas detém-se em demonstrar, para aqueles que ficam aterrorizados com as faculdades da vista à distância e previsão, que, apesar das diferenças aparentes que existem entre esses singulares fenômenos e os nossos modos de percepção habituais, eles nada têm de sobrenaturais. Fora dos 5 sentidos clássicos, existe uma ordem diferente de percepções. As notícias do mundo exterior nos chegam por outras vias que não os sentidos, etc., e a esse propósito cita, como exemplo, as ações admiráveis dos insetos e dos pássaros, ações necessárias à conservação da espécie, mas por vezes inteiramente estranhas às necessidades do indivíduo. Dá exemplos de previsão e de vista à distância, e por meio de fatos prova que a alma possui uma faculdade de previsão, do mesmo modo que possui uma faculdade de lembrança. Quanto às consciências timoratas, ele as fortalece contra tudo quanto foi dito e feito nestes últimos tempos, com relação às sugestões hipnóticas. Os hipnotistas, diz, perturbaram a consciência pública, afirmando que o livre-arbítrio desaparece no indivíduo hipnotizado, a ponto de o homem mais honesto, em prazo mais ou menos longínquo, fixado por eles, cometer o crime mais terrível, que lhe houverem sugerido.
Os hipnotistas observaram mal, felizmente, mas, se estivesse definitivamente provado que por seus processos se consegue a supressão do livre-arbítrio, estaria nesse fato uma prova mais a juntar-se a tantas outras, de que essa falsificação do magnetismo é tão maléfica quanto aquele é benéfico, porque o sonambulismo, sobrevindo no decurso de um tratamento magnético, nunca trouxe como consequência o enfraquecimento da razão, nem o obscurecimento da consciência, nem sombra de supressão da liberdade moral. Todos aqueles que têm tido ocasião de observar esse maravilhoso estado, sabem que o contrário é o que se dá, e que produz, antes, uma notável expansão das faculdades da alma. Finalmente, o padre de Meissas termina a sua notável defesa em favor do magnetismo com esta eloquente peroração. Longe de ser diabólico, o magnetismo deve ser considerado como um dos mais importantes dons que Deus tem dado à humanidade. Nosso dever, nós que o conhecemos claramente, que sabemos o que cada progresso da nossa santa causa pode representar de menos em relação a lágrimas e dores, é difundir em torno de nós a luz que possuímos. Se nos defrontarmos com alguns em estado de espírito absolutamente refratário, se estes, quando sofrerem ou estiverem doentes, persistirem no temor do diabo, ou por espírito de rotina, teimarem em privar-se dos benefícios do magnetismo curativo, tanto pior para eles. Mas, quando esses mesmos homens procuram influenciar outros para privá-los também do alívio que mão amiga, movida pela caridade, pode levar aos seus males, então já não é somente um grande prejuízo, penso que é um grande crime. Quanto a mim, desde que me ocupo de magnetismo, só tenho a louvar-me das relações com as pessoas que, próxima ou remotamente, têm seus interesses ligados ao clero, relações que o acaso tem produzido. Tenho tratado vários eclesiásticos, entre outros, o reverendo P.L., dos dominicanos, que ultimamente, na Suécia, tem alcançado grandes triunfos oratórios, e por toda parte a minha prática e teorias têm sido acolhidas com tanto interesse como curiosidade. Em um instituto das cercanias de Paris, onde se recolhem as crianças e os velhos de nacionalidade polaca, as irmãs de caridade, ao saberem que eu me havia instalado por algumas semanas em sua vizinhança, vieram reclamar meus cuidados para uma das suas pensionistas, que sofria de horrível nevralgia cerebral. Como era meu amigo o médico desse estabelecimento e fosse ele o primeiro a persuadir-me de tentar uma experiência com aquela menina, acedi de boa vontade ao desejo das irmãs. Coincidiu que essa doente fosse, precisamente, uma sonâmbula de grande sensibilidade magnética. A superiora, mulher de espírito elevado e grande coração, surpreendida com a simplicidade dos meus processos e de sua rápida eficácia, compenetrou-se extraordinariamente do meu método e das explicações que eu tinha prazer em dar-lhe. Todas as manhãs eu ia até ao estabelecimento das irmãs, e, juntando a teoria à prática, fazia durante uma hora um verdadeiro curso de magnetismo, livres das suas ocupações. Jovens e velhos corriam a ouvir minhas lições, toda a comunidade quis ouvi-las, mesmo algumas irmãs vieram da casa matriz de Paris. Esforcei-me por demonstrar-lhes todo o partido que podiam tirar do seu vigor e da sua saúde com esse meio curativo, nos cuidados que diariamente tinham de prestar. Ignoro se consegui fazer prosélitos entre elas e se depois da minha partida as boas irmãs impuseram as mãos sobre os seus doentes. Em todo caso, nada desprezei durante 2 meses, para levar a convicção ao ânimo daquelas santas mulheres. Na sociedade, às vezes, aconteceu-me encontrar certas hesitações e certos escrúpulos de consciência, que se desviavam manifestamente do magnetismo, sem atribuir-lhe precisamente um caráter diabólico. Essas pessoas não o julgavam, entretanto, de acordo com o espírito da Igreja, todas as vezes que se me ofereceu ocasião, fui de encontro a essas repugnâncias. E foi-me fácil induzir esses espíritos timoratos a uma apreciação mais justa das coisas. Um fato,
Em toda sua simplicidade e uma demonstração lógica, bastavam quase sempre para vencer todos os escrúpulos e dissipar todas as dúvidas. Eis, por exemplo, o que aconteceu com um dos meus bons camaradas de infância, cuja mulher possuía princípios religiosos intransigentes. Cura de cólicas hepáticas. No começo do inverno de 1876, o acaso fez-me encontrar em Paris um dos meus camaradas de escola, Léon Diely, que era então oficial de cavalaria, em serviço no Ministério da Guerra. Havia muitos anos que não nos víamos. Encontrei-o muito mudado e fiz-lhe mesmo observar esta circunstância. Disse-me, então, que há cerca de 2 anos a sua saúde se alterara profundamente, sem causa aparente. Tinha consultado vários médicos e todos, fato raro, tendo concordado quanto à natureza do mal de que estava afetado, o haviam tratado como sofrendo de gastralgia. Mas os tratamentos a que submetiam, longe de curá-lo, tinham deixado o mal recrudescer de maneira espantosa. Os excessos, primeiramente muito distanciados, tinham se tornado cada vez mais frequentes e havia alguns meses que a sua periodicidade e violência eram tais, que lhe não deixavam um só instante de calma. Toda a questão de medicina, em tese, me é sempre interessante. No presente caso, minha atenção foi principalmente despertada pela afeição toda particular que tributava ao velho amigo. Interroguei-o de 1000 maneiras acerca dos seus sofrimentos. Falei-lhe das experiências que diariamente fazia sobre magnetismo, e pus-me inteiramente ao seu dispor, caso os médicos não conseguissem curá-lo. Léon Diely, como muitos outros, não tinha nenhuma razão séria para acreditar no magnetismo. Pensou que eu andava iludido acerca da eficácia de um agente tão discutido por homens de ciência e tantas vezes explorado pelos charlatães, e apenas considerou nas minhas palavras expressão muito natural do sentimento de afetuosa camaradagem, que desde tantos anos nos ligava e me impelia a partilhar dos seus males. Agradeceu os oferecimentos, afirmando-me que acabava de iniciar um novo tratamento, do qual esperava os melhores resultados. Habitando ambos a mesma cidade, víamo-nos frequentemente. O estado de Léon Diely, longe de melhorar, ia piorando, todas as semanas e com certa regularidade. Na sexta-feira ou sábado, declarava-se uma crise que o retinha por 3 dias no leito. Essas crises começavam, invariavelmente, por uma dor aguda no epigástrio, a qual, caminhando pelo hipocôndrio direito, ia irradiando pelo abdômen e pelas costas, abaixo da omóplata. A dor excessiva era acompanhada de angústias e suores frios. O humor passava, sucessivamente, por todas as alternativas, desde a violência do desespero, até o mais profundo abatimento. Entre cada acesso, cuja reprodução tinha a desoladora regularidade das febres intermitentes, o doente não gozava nenhuma espécie de calma, porque as angústias e as apreensões do próximo ataque pesavam dolorosamente no seu cérebro. Esses sintomas pareceram-me característicos de um mau funcionamento do fígado, em vez de os de uma gastralgia, tanto mais que Léon Diely tinha tido alguns desgostos e contratempos acerca da sua promoção. Comuniquei-lhe o meu diagnóstico. De novo insisti tenazmente para que recorresse ao magnetismo. Léon Diely, porém, apesar da sincera amizade que me votava, apesar do vivo desejo de restabelecer-se, estava imbuído dos preconceitos da sociedade em que vivia. Acerca do magnetismo, era de uma incredulidade profunda. Por outro lado, os que o rodeavam eram muito timoratos e religiosos. Sua mulher, cuja devoção era grande, vendo no magnetismo uma prática perigosa, proibida pela Igreja, não menos contribuía para afastá-lo de um recurso em que ele tinha apenas confiança medíocre. Quando lhe afirmei que tinha o fígado doente e não o estômago, riu-se da minha pretensão de ler melhor o seu estado do que os numerosos médicos que se haviam já pronunciado sobre o sofrimento. Não insisti. Uma tarde, ao entrar em casa,
Cerca de 6 horas, encontrei um bilhete da senhora de lhe pedindo-me com insistência que fosse ver o pobre amigo, acabrunhado por uma crise mais violenta que as outras. Parti imediatamente e encontrei-o de cama, sofrendo mais do que nunca. Desesperado, desanimado, já não tendo confiança em qualquer medicação, entregou-se às minhas mãos. Afinal, magnetiza-me, disse Traço, já que pretendes que isso me pode fazer bem, mas asseguro-te que já não tenho coragem e começo a crer que não há remédio para minha moléstia. Animei-o da melhor maneira que pude, comecei a magnetizá-lo imediatamente. Convencido, como já havia afirmado, de que tudo provinha da má função do fígado, atuei sobre o hipocôndrio direito e fiz, em seguida, uma massagem lateral, desde as costelas até a axila. Ao voltar no dia seguinte, o amigo, com a fisionomia bastante triste, informou-me que a sua moléstia parecia tomar uma feição muito inquietadora, pois desde a véspera urinara sangue. Pedi para ver a urina e verifiquei que aquilo que ele julgava ser sangue era simplesmente uma coloração vermelho escura da urina, devido à bilis concreta, que, com a magnetização da véspera, tinha se desprendido dos canais hepáticos, ingurgitados. Este fato confirmava amplamente o meu diagnóstico e o doente rendeu-se desde logo à evidência, porque, 2 dias depois, em seguida a novas magnetizações, não somente a coloração da urina continuou, como ainda a pele tornou-se amarela, como se dá a nicterícia, com a diferença, porém, de que essa coloração da pele em vez de começar pela face, conjuntivas, asas do nariz e ao redor da boca, como se dá a nicterícia comum, só se manifestou na parte inferior do corpo, desde a cintura até os pés, isto é, na parte do corpo sobre a qual particularmente eu atuava por meio dos passes e massagens. Continuei a magnetização durante uns 15 dias e desembaracei, assim, completamente, o meu incrédulo amigo das suas temíveis crises de cólicas hepáticas. Durante algum tempo, ele experimentou ainda vagas apreensões, temendo sempre volta da afecção, de qual não podia acreditar-se livre tão facilmente, mas esse pesadelo deixou finalmente, e tão importante cura conquistou um adepto entusiasta para o magnetismo. Quanto à senhora ele, desapareceram-lhe também os escrúpulos, está hoje inteiramente convencida da nenhuma intervenção diabólica do magnetismo, principalmente depois que um padre, seu confessor, afirmou-lhe positivamente que o trabalho que tem por intuito o alívio dos que sofrem não pode ser obra do demônio. Segunda parte. Lei dos Fenômenos. Capítulo 1. O estudo do magnetismo conduz em terapêutica a uma síntese. Objeto da medicina, seu problema fundamental. O primeiro princípio de toda a terapêutica deve ser: a natureza cura, fisiologia, patologia, terapêutica. Classificação das moléstias, nosologias orgânica, etiológica e sintomática. Não existe atualmente terapêutica, opinião dos mestres a respeito. Golpe de vista retrospectivo sobre a história das doutrinas médicas. Necessidade de uma síntese. Investigações da lei que engendra os fenômenos e regula as funções da vida. Esta lei acha-se implicitamente contida nos princípios formulados por Mesmer. O objeto da medicina pode ser assim definido: a conservação e o restabelecimento da saúde. Daí, duas divisões primordiais: higiene e terapêutica. O problema fundamental da medicina, em sua dualidade, se estabelece, pois, da maneira seguinte: que é preciso fazer-se para manter o equilíbrio da saúde. Quando este for destruído, que convém fazer para restabelecê-lo? É da segunda parte da proposição, ou da terapêutica, que nos ocuparemos aqui. Hipócrates, pai da medicina, disse: Natura medicatrix quae lucere oportet, quae maxime vergunt, euducenda per loca convenientia. A natureza cura,
mas com a condição de que seus efeitos sejam sustentados, auxiliados, dirigidos convenientemente. Para o mestre, o primeiro princípio da terapêutica é este: natura medicatrix, a natureza cura. Porém, formulado nestes termos absolutos, um tal princípio teria sido a negação da medicina. Eis porque acrescenta: cumpre sustentar, auxiliar, dirigir seus esforços. Portanto, toda ciência médica reside na pesquisa dos meios que podem sustentar, secundar, dirigir os esforços da natureza, o único e exclusivo agente da cura. Mas, para conhecer esses meios, torna-se indispensável, antes de tudo, saber em que consiste o equilíbrio vital, isto é, a saúde, e os desvios desse equilíbrio, isto é, a moléstia. Será necessário criar uma fisiologia ou ciência do homem com saúde, depois uma patologia ou ciência do homem doente, e finalmente uma terapêutica ou arte de tratar as moléstias. Pois bem, é triste dizê-lo, mas após 2000 anos de esforços, estamos quase tão adiantados como no primeiro dia, ou, por que não dizê-lo? Ainda estamos mais atrasados, pois, no entravamento inextricável de todas as doutrinas, a que as pesquisas deram origem, nasceu uma tal confusão, que o assunto, longe de esclarecer-se, obscureceu-se ainda mais. Para falar acertadamente com a confissão dos próprios médicos mais distintos, não temos atualmente fisiologia, nem patologia, nem terapêutica. O diagnóstico, sem o qual não poderá haver prognóstico seguro nem terapêutica certa, não existe. Em vão tem-se tentado descrever as moléstias na sua origem, causas, marcha e consequências. Procurou-se, infrutuosamente, uma classificação metódica e racional para esses desvios da saúde. Uns propuseram um método de classificação baseado na anatomia, grandes números, porém, de moléstias, principalmente as nevroses, não têm sede determinada e nem deixam traço algum de lesão material, depois da morte. Outros, imitando o método dos naturalistas e botânicos, julgaram poder classificar as moléstias em classes, gêneros e espécies, como os animais e as plantas, mas esse método, chamado nosológico ou filosófico, apresenta o grave inconveniente de fazer aproximações forçadas, reunindo num mesmo grupo afecções muito dessemelhantes. Essa classificação não dá, aliás, nenhuma explicação das causas, que se conservam sempre tão vagas, tão obscuras, tão desconhecidas mesmo. Sobre que base se poderia, com efeito, estabelecer uma ordem racional? Sobre a das desordens orgânicas, cuja inconstância ainda há pouco assinalamos. Sobre as perturbações funcionais? Ou mesmo sobre os sintomas, estas aparências tão diversamente variáveis, cuja nomenclatura é comum a tantas moléstias dessemelhantes. Todos os dias surgem profundos desacordos entre os partidários do método nosológico para determinar-se claramente os caracteres que distinguem as classes, os gêneros e as espécies mórbidas. De fato, uma nosologia não pode ser exclusivamente orgânica, nem exclusivamente etiológica, nem exclusivamente sintomática, e foi isso tão bem reconhecido, que, em desespero de causa, procurou-se de momento a questão, apoiando-se muito simplesmente na classificação alfabética. Os quadros nosológicos, diz Bailey, são meios artificiais empregados para suprir a fraqueza da nossa inteligência. Pode-se acrescentar, diz Beclar, que eles correspondem à insuficiência notória dos nossos conhecimentos. Realmente, diz o Dr. Iker, e com razão, ainda não temos fisiologia, não sabemos o que seja moléstia, ignoramos de que modo atuam os medicamentos e como eles curam os doentes. Os professores mais eminentes, os práticos mais notáveis, não hesitam em confessar que na medicina há completa ausência de princípios na aplicação da arte. E essa profissão de fé,
que pode parecer pelo menos estranha na boca desses sábios, esclarecidos por longa experiência, é de algum modo um grito de desespero e de desânimo arrancado à lealdade deles pela mais triste das realidades. A que se deve esse estado de coisas? Os verdadeiros filósofos nos dizem. A ciência peca por deficiência de noções exatas sobre o seu objeto, pelo uso de métodos defeituosos, pela miragem enganadora de hipóteses que fazem perder de vista as manifestações da natureza. H. Girardi. O acúmulo dos fatos nos esmaga, asfixiamo-nos ao peso deles. Já não podemos guiar-nos através dessas regiões em que se agita a imensa multidão dos fenômenos. Os fatos lutam contra os fatos. Em nenhum ponto encontramos sua concordância. A experiência do dia desmente a experiência da véspera e nessa obscura confusão os espíritos são invadidos por um incurável cepticismo. Dr. Chalfard. Perdida nos meandros da organização, que tinha por fim tornar conhecida, a ciência deixou-a presa pela sombra. Transviada nos detalhes da composição dos tecidos e dos seus princípios mediatos e imediatos, da conformação e mecanismo dos órgãos, das propriedades orgânicas e da história natural das funções, desprezou demasiadamente o estudo do conjunto, as leis gerais do ser organizado. Sem guia, no meio de inúmeros documentos reunidos pela paciência dos observadores e incapaz de grupá-los metodicamente, ela marcha para o imprevisto através dos conhecimentos adquiridos. A boa estrada parece havê-la perdido. Dr. Boschut. Eis porque, já no seu tempo, dizia Van Helmont, a medicina não caminha, mas gira em torno do seu eixo. Essa razão pela qual a história das doutrinas médicas, mostrando-nos a medicina escrava das flutuações da moda, obedecendo à especulação mais arbitrária, edificando o sistema sobre o sistema, reflete todas as fantasias e excentricidades do cérebro humano. Em começo, filha da ignorância primitiva, tomando por guia o bom senso, só admitiu um curador, a natureza. Foi a idade de ouro dos doentes, não se fazia então com ela sofredores. Mas essa medicina de expectação durou pouco, atribuiu-se, em breve, às moléstias a causas imaginárias, multidão de sistemas surgiu dentre a perturbação das ideias, e foram, o empirismo de Pitágoras, de Empédocles e de Hipócrates, o dogmatismo de Platão e de Aristóteles, o estoicismo de Zenon, depois, o pneumatismo e o metodismo, com as teorias de Asclepíades, de Temison e de Celso, às quais sucede o sistema moral de Galeno. O número 4 parece ser o cabalístico da doutrina. Admitem-se 4 elementos: o fogo, o ar, a terra e a água, 4 qualidades: o quente, o frio, o seco e o úmido, 4 humores cardiais: o sangue, a bilis, a pituita e a melancolia. Pode dizer-se que foi a idade de ferro dos doentes. Durante mais de 14 séculos que existiu, foram eles postos à tortura, submetendo-se às dietas absolutas chamadas curas pela fome e às terríveis provas da recorporatio metas in criis, por meio das quais tinha-se a pretensão de pôr o organismo completamente novo. O sistema moral, que de todos os sistemas é deveras o mais ilógico sob o ponto de vista teórico e o mais cruel na aplicação, foi, é triste dizê-lo, o que melhor resistiu aos caprichos do tempo, e, apesar das numerosas lutas que teve de sustentar e das discussões que levantou, vimos persistir e reaparecer em todas as épocas. A evacuação-cocção dos humores encontra-se no fundo de todos os métodos. É a medicina do Dr. Purgon. Por momentos, a descoberta da circulação dirige os espíritos para novas especulações. O mecanismo do curso do sangue, o estudo da estrutura do coração e de seus vasos, fixam a atenção dos homens da arte. O coração aparece como centro da ação vital, atribui-se-lhe tudo e é o sangue que ele se acha encarregado de distribuir pelo organismo. As moléstias são ocasionadas pela força ou fraqueza desse órgão,
e as teorias médicas se baseiam exclusivamente na mecânica e na hidráulica. Mas a descoberta da química vem fazer diversão, dando origem ao quimismo. Neste novo sistema, só se trata de ebulições, fermentações e depurações. É a medicina de Boé e de Paracelso.